né? Boa tarde a todos. É um grande prazer falar sobre neonatologia para vocês que são o público que estão lá na linha de frente, né? Na verdade, a gente vai se especializando e fica dentro do hospital, fazendo a coisa mais da ponta mesmo, do atendimento, da UTI neonatal, da semi-intensiva, e lidando com esse aspecto de uma forma que a gente acha já tão natural. E para vocês que estão na ponta, que por muitas vezes vão passar por isso, às vezes não tem ideia ainda do que é. A gente vai tentar fazer esse desenho de forma que seja bem simples para vocês. Aquilo que é muito especializado não precisa não ser simples. É preciso que a gente torne simples para que a gente saiba fazer. E fazer o passo a passo, ter ele na cabeça é muito importante, porque na hora da ação você não perde o seu caminho, você vai seguir da forma que deve ser. Então eu vou me repetir algumas vezes, mas é porque realmente esse treinamento, ele é um treinamento de um dia inteiro, então não posso fazer ele total em uma hora, em 50 minutos, vou ser rápida em relação a isso, inclusive. Mas ele é um treinamento do dia inteiro, do IUCOR, e que a Sociedade Brasileira de Pediatria comprou e ganhou isso muito profundo, e todos os médicos que fazem assistência ao recém-nascido e todos os profissionais de saúde podem e devem ter o curso de reanimação neonatal. É um programa, existe um programa de reanimação neonatal que é feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e ele vai se atualizando. A cada 4 anos a gente tem que repetir e ele vai se especializando com a tecnologia que a gente tem de informações e de tudo que a gente tem de tecnologia dura também, que são o parque tecnológico que nos ajuda a salvar mais vidas. E hoje ele já é dividido mesmo em recém-nascidos maiores de 34 semanas, maior ou igual a 34, e menor de 34. Eu não tenho como falar para vocês coisas que a gente não faça na sala de parto, no que é o hospitalar, que é essa recomendação da Sociedade de Pediatria. Então, qual é o melhor lugar para nascer? Realmente vai ser o hospital. Ele pode até ter o ambiente domiciliar com um parto natural, incentivado com a enfermeira obstétrica ou o médico obstetra. Mas o aparato, aquilo do que você não sabe que vai acontecer, você só vai encontrar no hospital. E é importante, vocês vão ver o que é o minuto de ouro. Então é muito importante a gente pensar que a gente vai fazer o melhor onde a gente puder fazer. Mas se existe o melhor lugar, é ele ser transportado ainda no ventre da mãe. Esse, sem dúvida, vai ser o melhor transporte que vocês vão poder fazer, tá? Eu tenho que falar um pouquinho de mortalidade para a gente ter um entendimento do porquê e por qual é essa necessidade. A mortalidade infantil ela caiu nos últimos 5 anos e para crianças menores, que é a mortalidade infantil, menores de 5 anos, no período de 1993 e depois de 2000 a 2013. E a gente tentou e conseguiu atingir a meta do milênio, que é o número 4, que é exatamente a redução da mortalidade infantil. Mas quando a gente fala de mortalidade infantil, a gente fala dos menores de 5 anos. Esse componente caiu. Por quê? Porque a gente começou a tratar melhor as infecções, que é o período pós-neonatal. Melhoramos o esgotamento, todo o saneamento básico, e isso teve um incremento na melhoria. Parasitológico, essas coisas todas que a parasitose, que era uma doença também muito grave e intensa, e a gente conseguiu diminuir. Mas o componente neonatal, ele se tornou um incremento maior ainda, porque cada dia que passa, nós vamos deixar sobrevivendo mais bebês prematuros, e eles também vão morrer. Então, o que antes a gente salvava com 30 semanas, hoje a gente começa a salvar com 25. Então, isso mudou e mudou o panorama da mortalidade. Então, a gente não conseguiu reduzir tanto, porque a mortalidade neonatal ainda é muito intensa, ainda é um fator preponderante na mortalidade infantil. E se morre muito com os fatores relacionados à prematuridade, ao parto, durante o parto, certo? E a infecções. E é mais ou menos disso que a gente vai falar por aqui. Essa é a taxa de mortalidade infantil, então a gente vê que de 2000 a 2015 houve uma diminuição, mas o componente que ainda é muito grande é a neonatal. Então esse é o nosso panorama. A gente vê que lá, ó, no Nordeste, 10.188 óbitos de 2005 a 2010. E esses óbitos, a grande maioria é por asfixia. E é o que a gente mais vai falar aqui na aula para vocês, da asfixia. É aquilo que a gente deve prevenir. A gente precisa dar as condições para que o recém-nascido nasça bem e que ele possa ter uma repercussão disso tudo, que é o futuro. Se ele tem uma asfixia, provavelmente os riscos de sequelas são muito grandes e isso é prejudicial para o bebê. A gente está aqui para mudar esse panorama, certo?
Isso aqui é mais ou menos o que eu falei, ao redor de 200 milhões nascem, 3 milhões de nascimentos por ano, e a gente conseguiu reduzir as mortes de crianças menores de 5 anos em 78% e atingiu a meta. Mas os óbitos neonatais ainda são em crescente, 76% ocorreram entre os 0 e 6 dias de vida. Então, a mortalidade precoce, porque a gente, na mortalidade neonatal, a gente fala em mortalidade precoce, 0 a 6 dias, a neonatal, que é de 7 a 28, e a pós-neonatal, que são as acima de 28 dias. Esses dados, então, indicam que ainda nascem bebês prematuros, bebês de 22 a 31 semanas e com peso de nascimento também menor de 1,5 kg. O que precisa? Vocês estão no campo e a gente vai focar muito como se fosse uma realidade do que a gente está vivendo na aula e o que vocês vão passar quando vocês estiverem fazendo esse atendimento, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês, uma coisa mais prática, que vocês entendam para poder agir na prática. Quando a gente chega e é chamado numa casa porque tem uma paciente que vai parir. Quando a gente chega, ou ela pode já estar realmente de fato parindo, ou ela pode estar com contração. E vai ser importante saber identificar tudo isso. Não vou falar de obstetrícia, tá, gente? Mas as contrações têm tempo e duração, e quanto mais frequentes, maior e mais perto pode estar. Mas saber e ter o material todo pronto para já ir preparado com isso, então, ao descer da ambulância, seu atendimento do SAMU, ao descer do carro, se vocês vieram da estratégia de saúde da família, ao sair do local de onde vocês saíram para essa residência, é muito importante que a gente já vá sabendo que a gente tem que oferecer para essa paciente e esse novo paciente, porque é um binômio, são dois. É a mãe que vai parir e a gente não vai deixar ela, por exemplo, com hemorragia, e é o neném que vai nascer, que é o nosso foco dessa aula. Então, o material que a gente leva tem que estar pré-preparado e testado. É isso que a gente faz no hospital diariamente. Então, eu chego diariamente para um plantão, eu vou me cercar de que a enfermagem, junto comigo, a gente vai deixar todo o material pré-preparado. Porque se ela chegar de repente, eu já vou ter tudo na minha mão e pronto para ser utilizado. Não importa o que eu abrir de material estéril ou não. A vida vale mais do que qualquer coisa que eu use na maternidade onde eu trabalho, em qualquer lugar, e vocês vão ter a mesma consciência. A outra coisa é a gente estar também paramentado, tá? Isso é muito importante, convivemos diariamente com muitas doenças e nós não podemos estar tão expostos assim. Então não imaginem mais o século passado, quando a gente às vezes pegava com a mão porque não tinha jeito, não. Luva, está paramentado, se possível capa, porque as doenças estão aí e a gente não vai saber de tudo dessa mulher. Mas ao chegar na residência, na rua, onde for, perguntem, já comecem a questionar. Quando você vai reanimar o paciente, você não quer saber se ele está lúcido? É a mesma coisa que a gente faz quando a mulher vai parir. Nem sempre ela consegue dizer tudo pra gente, porque primeiro, entrar em trabalho de parto, a gente começa a produzir muita ocitocina, porque é ela que faz a contração uterina. O bebê que dispara que vai querer nascer. E aí começa a produzir a ocitocina materna e a ocitocina deixa a gente desconfortado, mais agitado, aumenta a temperatura corporal. Então a mulher realmente fica agitada. A gente já sabe isso, mas também, pelo outro lado, é o hormônio do amor, é o hormônio que faz a ejeção do leite e isso é bom. Então tem as duas coisas. Mas ao encontrar com a mulher, você já tem que começar a fazer as perguntas. As perguntas são básicas para que a gente possa prever qual vai ser aquele recém-nascido. Fez pré-natal? Qual foi a condição que ela fez o pré-natal? Quantas consultas? Rompeu a bolsa? Não rompeu? Qual é a idade gestacional prevista para essa mulher? Antecedendo tudo isso, você vai saber se você sozinho vai conseguir fazer o manejo daquele recém-nascido, porque se ele foi um pré-termo, você vai precisar de mais uma pessoa. Uma única pessoa não consegue fazer um parto de um recém-nascido pré-termo, porque ele vai precisar de manobras, provavelmente de reanimação. Se 100 bebês nascem, 10 podem ter alguma dificuldade no momento do nascimento e precisar da presença de alguém. Mas desses 100, pode precisar de algo mais e chegar até o uso de medicações. Então, como a gente não tem como prever, se a gente já tem uma história prévia, a gente consegue se organizar e se comunicar, porque é o mais importante. Não vai adiantar eu fazer a mesma coisa que a Aninha. Nós não vamos fazer a mesma coisa, nós vamos antes conversar e saber o passo a passo de cada uma para coordenar uma reanimação se for necessária, certo? Então, essas perguntas são fundamentais, que são a idade da gestante, se ela tem diabetes, se ela teve síndrome hipertensiva, doença materna, infecção materna, alomanização, anemia fetal,
uso de medicações, drogas ilícitas, se teve um óbito fetal anterior. Essas histórias nos enriquecem para saber o que a gente vai fazer e como agir diante dessa situação, tá? Então, por isso que elas são importantes. Se ela fez pré-natal ou não, quem trabalha em saúde da família e unidade básica sabe que a maioria das pacientes não tem acesso ao pré-natal. Então, por muitas vezes, a gente não consegue o que o Ministério da Saúde recomenda, que são pelo menos 5 consultas do pré-natal. E que pelo menos uma delas seja feita com o médico. Nem todas fazem, nem todas sabem da sua doença pré-existente ou no curso da gestação. Então, vai ser sempre uma surpresa se a gente não tem essas informações. A idade gestacional menor de 39 ou maior de 41 semanas, se a gestação é múltipla, já pensou, vocês vão lá em uma pessoa e tem 2, são 3. Esse parto vai ser mais difícil. Então, ele vai precisar de ajuda. Se tem uma ruptura prematura de membranas, então, perguntar se rompeu a bolsa, se escorreu líquido na perna, isso é extremamente importante. O bebê, o feto, ele está dentro dessas membranas amnióticas. Se elas perfuram, se elas começam a romper, ele vai estar ligado diretamente à vagina. E a vagina tem uma flora bacteriana. Quanto mais tempo ficar com essa flora bacteriana, mais ele vai se contaminar. Aí é o que a gente chama de infecção ascendente. E quanto maior esse tempo de bolsa rota, maior o risco do bebê também pegar infecção, se ela, por exemplo, em Salvador, altíssimas são as taxas de infecção por estrepto do grupo B. Então, a pergunta tem uma finalidade, que é o entendimento do que a gente vai fazer com esse recém-nascido, tá? Se ela tem diminuição da atividade fetal, o bebê diminuiu o movimento e ela está ali, o que é que eu vou fazer? Então, eu sei que esse bebê pode nascer ruim, eu vou ter que pegar minha bolsa, válvula, máscara para poder reanimar esse bebê se for necessário. Saber é muito importante, viu? Por isso que eu vou mastigando e falando e me repetindo realmente. Se ela teve sangramento, se tem discrepância da idade gestacional e do peso, pode ser um bebê muito pequeno de uma mãe de 38, 39 semanas. Mas ele é pequeno. E por que ele é pequeno? São várias as causas. Ela pode ser alcoólatra, fumante. Ela pode ter tido uma infecção congênita e aí a gente não vai saber se ela não fez pré-natal. E esse bebê nascer pig, ou ela pode ser pequena e o bebê nascer pequeno também, tá? Se tem hidropsia, se tem malformação fetal, se ela souber. Esses são os fatores antinatais e os que são relacionados ao parto. Então, aí já é o que a gente se propôs a oferecer na aula, né? Não vai ser cesárea, porque vocês vão estar atuando no domicílio, na rua, não vai ser. A não ser que vocês vão encaminhar. Porque uma paciente que já é uma terceira cesárea, se ela chamou vocês já no período expulsivo, rezem. Porque o útero dela pode romper. Então, é muito perigoso. Se conseguir transportar intraútero, melhor. Certo? Se é um trabalho de parto prematuro, se a apresentação não é cefálica, pensem, ele pode ser apresentado de qualquer forma. Córmico, pode vir o braço e ele ficar. Pode vir a cabeça, pode estar de pelvis. Então, ele pode nascer de formas anômalas para vocês que não têm a experiência em obstetrícia. Tá? Se tem essa ruptura de membranas maior de 18 horas, é um tempo mais ou menos estimado de que se ela é maior de 18 horas, o risco de infecção é maior. E entendam que a gente tem que colocar isso para vocês, porque muitas vezes até vocês conseguem chegar com a paciente gestante no hospital, mas aí você já tem essas informações, fica mais fácil a comunicação com o profissional de saúde que vai receber, porque ele já sabe o que vai fazer com esse bebê, que acabou de nascer ou que ainda vai nascer. Tá? Então, essas informações nos trazem um enriquecimento do que o diagnóstico a gente vai dar no final, que é quando o nascimento do bebê. Tá? Se o trabalho de parto é maior de 24 horas, se tá o segundo estágio de trabalho de parto é maior de 2 horas, ou seja, aquele período expulsivo, você chegou lá e o bebê não nasce, e aí você não sabe se transporta ou se não transporta. E ele é prolongado, e quanto mais prolongado ele fica, pior vai ser o nascimento do bebê. E o padrão anormal de frequência cardíaca, essas outras são pormenores mais específicos do ambiente hospitalar, né? Onde a gente ausculta o feto, onde a gente percebe o líquido, a hipertonia uterina, se tem prolapso ou ruptura de cordão, vocês também percebem. Então, um prolapso de cordão no trabalho de parto é grave. Se vocês percebem isso, toquem o cordão para saber se ele está pulsando de verdade e o local melhor de nascimento seria o hospital. Em não sendo, ou se ele começa a bradicardizar, esse bebê tem que sair, mesmo que se faça uma pressão abdominal para essa criança nascer, é melhor que ela nasça, porque a frequência cardíaca vai ser o norte de todos vocês para a reanimação. Pensem sempre em frequência cardíaca, porque ele é o norte. Tá? Um deslocamento prematuro de placenta, uma placenta prévia ou um sangramento intraparto significante. A gente tem que se preocupar. Porque se ela sangrou pela vagina antes do neném nascer, alguma coisa aconteceu. Um pequeno sangramento, tranquilo, pode acontecer. A própria vagina dilata, pode
romper algum vaso e sangrar. Mas quando é um sangramento mais abundante, pode ser que a placenta tenha descolado. E aí o bebê também vai perder sangue. Então é um parto que tem que ser mais rápido. Tá? Aqui é mais para mostrar para vocês o que é a transição fetal para a vida neonatal. Então ele está lá, dentro do útero. Ali ele começou a se formar desde o iniciozinho. E a placenta anidou, ou seja, se acomodou no útero, certo? E é a placenta quem vai passar o sangue para o bebê. Sangue, nutriente, alimento, crescimento, desenvolvimento do recém-nascido. Tudo vai ser por ali. Ela vai respirar e vai mandar junto com o oxigênio todos os nutrientes, sais minerais, tudo que ela ingere, tudo que vai dividir com aquele outro ser que começa a crescer na barriga. E por que ela é importante? Porque se tudo vem de lá, a função oxigenação também vem da placenta, certo? Então ele recebe oxigenação suficiente para crescimento celular, para nutrição geral e principalmente o que a gente mais pensa. A gente pensa em recém-nascido. Quando a gente olha um recém-nascido, a gente começa a pensar no crescimento dele, ou seja, no desenvolvimento neurocomportamental, ou seja, cérebro. Ou seja, cérebro precisa muito de oxigênio, precisa muito de energia. Se ele é poupado disso, ele vai ter sofrimento. Célula neuronal não vai ficar se dividindo, ela pode até se moldar, mas ela não vai ficar se dividindo para cumprir um papel das que morreram. Então, toda vez que a gente pensar em recém-nascido, a gente pensa em frequência cardíaca e oxigenação, certo? Vamos lá no passo a passo. Vem as artérias umbilicais e a veia umbilical. E ela começa a fazer o percurso para a nutrição. Quando ela chega aqui no fígado, tá vendo? Isso aqui a gente chama de ducto venoso. Aí vocês vão pegar um ultrassom, às vezes. Ela chegou na casa e a paciente pega e mostra o ultrassom. Aí viu lá, ducto venoso alterado. Porque são palavras, são pormenores que vocês podem pegar no ar e vão saber já o que fazer. Ducto venoso alterado, Doppler anormal, centralização. São palavras de que está havendo um sofrimento fetal. Então esse bebê segue o rumo, passa pelo ducto venoso e aí depois ele vai chegar no coração. Isso é o que ele está recebendo de nutriente, isso é o que vai alimentar, tudo pela placenta. Quando ele passa daqui, ele vem para o átrio e ele passa de um lado para o outro, porque a gente tem uma coisa chamada forame oval patente. Então, o fluxo, eu tenho que realmente desviar ele para o maior vaso que a gente vai ter, ó, que a aorta vai vir para cá, ó, e vai trocando oxigênio com gás carbônico no corpo inteiro do serzinho pequenininho que é o feto. O pulmão, nessa fase fetal, ele não respira. Dentro do útero ele não respira. O pulmão ele está ali para ser nutrido com vasos que ficam com calibre bem pequenininho para nutrir e fazer o crescimento. Mas não tem uma dilatação suficiente ou necessária para expandir e ventilar. Essa função dentro do útero não existe. A função é de crescimento. Então, pronto, vamos começar a pensar que o leito vascular pulmonar, nesse momento, o feto, ainda é diminuto. São vasos menores, que vão se ampliar depois, mas depois do nascimento, enquanto o útero não precisa disso. Para onde é que a minha represa está mandando todo o meu leito, que a gente fica comparando com o rio, vamos pensar nisso. Então eu tenho aqui um rio imenso, criei uma represa, então eu estou mandando meu fluxo todo para todo o organismo, lá para o cérebro, ver a cava superior, e aí ele volta de novo, já bem carregado de gás carbônico, lá para a placenta de novo, e aí vem todo o ciclo que vai se vivenciando. Mas aí o bebê tem que nascer, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre o bebê maior ou igual a 34 semanas. E vocês chegaram na casa, e aí é uma paciente, Maria, ela está com 39 semanas, ela não fez pré-natal, mas quando você entrou e botou o pé, a bolsa já rompeu e as contrações começaram muito fortes, ele vai nascer. Não vai dar para levar porque é o 5º filho dela. Então ele vai nascer de parto normal, tá? No momento, e se der tudo certo, ele vai ser um período explosivo. Vai lá, pum, nasceu. Nesse momento em que nasce, ele ainda está ligado à placenta, certo? Ele está lá, ligado à placenta. Vai caber a gente ter todo o material disponível para fazer o primeiro atendimento desse bebê. Num atendimento pré-hospitalar. Ninguém aqui está no hospital. Está todo mundo só com sua maletinha chegando na casa de Maria.
Nesse primeiro momento, lembra que eu falei da ocitocina? Aquele hormônio que aumenta a temperatura corporal, que deixa a mulher mais agitada. A própria ocitocina vai fazer com que ela aumente a temperatura corporal. Ou seja, quando ele nascer, o primeiro lugar que eu vou colocar é na mãe dele, tá? Lá é o melhor ambiente para ele. Hoje a gente fala uma coisa chamada de microbioma. Lembra que eu falei da vagina cheia de bactéria? Quando esse neném nasce, ele é a termo, ele já vai se contaminar com essa bactéria. Só que essas bactérias todas, se a gente pensasse em uma placa de agar-agar e formasse uma pizza de vários sabores, é o melhor, porque elas já se combatem e não cresce ninguém muito. E é por ali que ele vai passar. E ele vai começar a se contaminar com a bactéria boa. Então não se preocupem. Tira a roupa de Maria e põe Joãozinho, que vai nascer, certo? No ventre dela, nesse lugar. E ainda ligado ao cordão. Por quê? Porque a gente precisa que aquela irrigação que a gente está falando, porque ainda vai vir sangue e ainda vai fazer com que ele aumente a quantidade de sangue para o bebê. Lembra que eu falei que não tinha muito, a vasculatura pulmonar era mais fininha? Agora ela vai ter que abrir. E aí, aquele rio, se a gente pensar, o rio está vindo aqui, aquele afluente é mais pequenininho, menorzinho, mais estreito, mas o do cérebro, dos rins, o do coração, são ruas largas, onde o afluente vai circular. Se eu diminuo o do cérebro, não vai ser bom para o bebê. E como é que eu vou fazer essa mágica? Se estava tudo fechado antes e agora eu vou ter que abrir. Como é que eu vou chegar a mais fluxo? Pensem, placenta. Então a gente chama hoje de clampeamento oportuno da placenta. Alguns ainda chamam de clampeamento tardio da placenta, mas hoje a gente vai passar a ouvir como clampeamento oportuno. Por que oportuno? Porque ficou tardio. Aí o médico está lá, não quer perder tempo e esperar 1 a 3 minutos para clampear o cordão lá no hospital. Era o melhor lugar para ficar, mas ele não quer perder tempo. Então se escolheu qual é o melhor tempo para ficar. O melhor tempo é aquele que o bebê respira, fica bem e você percebe que já passou de 1 minuto. Então esse é o momento oportuno. Então no momento que, vou chamar ele de Zezinho nascer, a primeira coisa que a gente faz é observar quem é Zezinho. Se ele tem tônus, certo? A gente já sabe que ele é a termo, né? A gente perguntou para ela, 39 semanas, 5º filho, parto normal. Mas se ele tem um tônus adequado para a idade dele, e aí vocês vão ter que assistir um monte de parto para saber o que é um tônus adequado, não dá para eu falar. Mas os bebês de termo, eles são mais fletidos. Os bebês pré-termo, eles são mais em extensão. Cada um com a sua idade gestacional e o seu tônus. Mas também, gente, se vocês pegarem Zezinho e ele estiver totalmente largado, é porque ele está hipotônico. Mas se ele se encolhe um pouquinho, ele tem um tônus adequado. Então eu perguntei se ele era termo, ele tem um tônus adequado, e se ele está respirando ou chorando, ok? Eu não quero que ele grite, que ele chore, não precisa nada disso. Se ele estiver respirando, tá bem. Por quê? Porque nesse momento ele está apto a fazer o que a gente chama de boas práticas no parto e nascimento, que é o que eu mais vou focar com vocês aqui. Então, boas práticas significa parto normal, clampeamento tardio do cordão, ou oportuno, para que ele, então, fique bem e ali, com a mãe dele. A primeira hora de vida de Zezinho é com a mãe dele, não é com vocês. Sinto muito vocês. Vocês estão ali para ajudar, auxiliar. Então, nesse momento, a gente põe no ventre, lateraliza um pouco a cabeça para poder manter a via aérea pérvia, certo? E seca Joãozinho, Zezinho, para que ele fique confortável, com a temperatura materna, que é melhor do que o do berço aquecido, e vocês não vão ter nenhum berço aquecido, mas ele aumenta em 1 grau a temperatura do bebê, a pele da mãe, por causa da ocitocina, e a gente fica aguardando ele respirar e ficar bem, vigiando e observando. Eu já gastei aqui 20 segundos e percebi que ele tem tônus, eu peguei o cordãozinho para ver a frequência cardíaca, eu sequei e mantive a via aérea pérvia. O Joãozinho tá ótimo, beleza. Passou 1, 2, 3 minutos, está respirando, vou lá, clampeei o cordão e fiz todas as boas práticas. Levo o Joãozinho para o tronco da mãe, porque a ocitocina circulante na mama é mais intensa ainda e aumenta a temperatura. Começa a preparar ele para ali mamar, porque ele está bem, tá? Esse é o parto nota 10. A gente faz clampeamento oportuno, contato pele a pele. Alguém duvidou aqui do contato pele a pele? Não, né? Ele está pegando as bactérias maternas, que são melhores do que do hospital, do ambiente onde ele estiver. E preparo ele para a amamentação.
Esse é o passo a passo de um bebê que nasce vigoroso. Então, de novo, vigoroso é a termo, tônus para a idade gestacional, respirando ou chorando. E eu foquei sempre, ó, pegando o cordão para ver a frequência cardíaca. Porque se ele nascer hipotônico ou com a frequência cardíaca menor que 100, aí eu vou ter que agir. Ou se ele não estiver respirando, eu vou ter que agir. Aí o clampeamento vai ser imediato e a gente vai fazer o passo a passo. É mais ou menos o que eu falei. Lembra? Os alvéolos são todos fechadinhos, um leito vascular mais resumido, porque ele não precisa disso, ele não precisa de expansão. Fica o líquido ali, o líquido amniótico, que é o que nutre e mantém os alvéolos abertos, para que eles não fiquem todos colabadinhos. E aí, quando ele vai fazer a primeira respiração, ele ainda tem a ajuda do leito vascular da placenta. É como se ele não tivesse nascido. Então, respirar vai ser melhor, ele vai doer menos, ele vai chorar menos. Os bebês nascem melhores com as boas práticas que a gente faz hoje em dia. E aí, ele vai liberar o líquido que está no alvéolo e vai entrar o ar. Quando o ar entra, entrou oxigênio e ele vai fazer a troca gasosa, que é o que ele precisa. Certo? Então, a primeira fase, as vias aéreas cheias de líquido, o suporte respiratório deve ser dirigido, certo? Na segunda fase, todas essas regiões já estão mais preenchidas de ar, e ali o líquido pulmonar ainda está no espaço intersticial, pode retomar o espaço aéreo se não tiver expandido. E na terceira fase, são as questões relativas ao líquido pulmonar, que não são tão relevantes aquelas ligadas à troca e ventilação uniforme, passa a ter uma maior importância para a homeostase respiratória. Então, na terceira fase, já está respirando. É o momento que você está ali visualizando, tá? Mas, se isso não acontecer, a gente foi na casa de Maria, ela é o quinto filho dela, sim, mas ela teve pressão arterial e agora ela estava com contrações e não conseguia evoluir. E as contrações muito fortes não conseguia evoluir. E aí, se a gente tiver um sonar, o Doppler, a gente vai escutando de 15 em 15 minutos para poder fazer esse trabalho de parto consciente, ou seja, você sabendo o que está fazendo. E a gente percebe que ele começa, então, na ausculta, a bradicardizar. E a gente começa a pensar que ele está fazendo uma apneia. Por quê? Eu disse que ele não respira e ele está fazendo apneia. O que é isso? Incoerente, né? Mas é que é o seguinte, se a situação não está bem a nível de oxigenação para o feto, ele precisa ter oxigênio de alguma forma. Se está tendo a contração, comprimiu o cordão umbilical, levou menos fluxo sanguíneo da placenta, é considerado de hipóxia, certo? Porque ele diminuiu o fluxo placentário para ele. Aí o que ele faz em contrapartida? Ele começa a fazer movimentos respiratórios, porque ele tem que encontrar oxigênio de alguma forma. Nesses primeiros movimentos a gente chama de apneia primária. Então ele aumenta a frequência cardíaca, ele até aumenta um pouco a pressão arterial, ele tenta fazer movimento respiratório, cansa. Aí ele faz apneia. Aí ele de novo tenta e vai aumentando a respiração. Só que ele não consegue mais ter o feedback. E ele faz a segunda apneia, ou seja, a apneia secundária. Se ele faz isso dentro do útero, se ele tentou, olha só, ele tentou uma ventilação, mas ele não conseguiu, porque não tem como respirar. Aí ele não conseguiu ninguém fazer uma expansão lá dentro do útero, porque está dentro do útero ainda. Ele cai a frequência cardíaca, ele cai o débito cardíaco, porque o coração não está sendo nutrido de oxigênio, e aí ele cai a pressão arterial. Se você conseguir tirar ele nesse momento, a gente, quando ele nasce, a gente já pensa sempre que é uma apneia secundária. Eu não vou ficar pensando que é apneia primária, não. Ele está hipotônico, ele está cianótico, mas a cianose hoje a gente já não coloca ela como prioridade, ele está bradicárdico. Essa é a minha função. Então, nesse momento, o que eu mais preciso desse bebê é clampear imediatamente o cordão, botar ele onde eu fiz a opção de ser a mesa de reanimação dele, para ventilar. Então, pensem sempre em ventilação. É o que melhora a frequência cardíaca. Então, é o alvo, certo? Então, se o bebê nasceu sem respirar, ou com hipotonia, ou sem movimento respiratório, a gente já pensa em apneia secundária, já vai pegar ele, já vai catar e fazer a ventilação. Nosso melhor parceiro de trabalho para todas as horas. Adulto ou bebê. Recém-nascida, que a gente utiliza 750 ml, até 750 ml, tá? Então, se por acaso a gente consegue fazer ventilação, a gente melhora a oxigenação miocárdica, a cerebral, e aí o tronco cerebral se recupera e ele passa então a respirar, ok? E aí,
Se a gente tiver na mão, se a gente for do SAMU, se a gente já fizer transporte, se tiver isso na mão, nosso melhor amigo é o oxímetro de pulso, tá? Ele vai ser muito importante, porque a oximetria de pulso é o seguinte, é um sensor de colorimetria, certo? Então aquela cor vai sinalizar o que é que está passando ali, aproximadamente. Então a cor sanguínea vai dar o sangue mais escuro vai dar uma saturação menor, o sangue mais rubro vai dar uma saturação maior. E pela colorimetria a gente vê a saturação e pelo pulso a gente vê a frequência cardíaca. Se a gente tiver o monitor cardíaco, esse é o perfeito. Mas em 1 minuto, se Joãozinho nasceu ou com tônus ruim, ou bradicárdio, ou apneia, ou nos 3, até 1 minuto eu já tenho que ter essa saturação dele para poder eu começar então a perceber o que eu vou fazer continuadamente após a minha ventilação. Porque se ele nasceu assim, eu já catei para ventilar, certo? E aí a gente tem uma média de disponibilidade. Ou seja, quando ele nascer, ele não vai estar saturando 90%. Por favor, dentro do útero não era essa condição, então não vai ser fora do útero hipotônico e flácido que ele vai ter uma saturação melhor. A gente espera até o 5º minuto que ele tenha 70%, 80%. Então ele vai nascer com 60%, 65% de oxigenação, certo? De saturação de oxigênio, que é o que a gente capta pelo oxímetro. E a gente tem uma médica, Virginia Apgar, que ela estudou isso há muitos anos atrás, e ela tentou fazer um boletim, que a gente chama de boletim de Apgar. Hoje ele não é utilizado para a gente tomar decisões. Percebam que foi o que eu falei, quando o neném nasce, a gente visualiza, já fez a perguntinha se era termo, se tinha tônus, se está respirando e a frequência cardíaca. Eu vou dar a nota dele com 1 minuto de vida, mas eu já fiz tudo o que eu precisava. Porque com 20 segundos eu já sequei, já posicionei, já vi se estava bem, e até 30 segundos eu já botei ele na mesa se ele não tiver. E com 1 minuto eu já estou ventilando ele, com certeza. Parece que é muito rápido, mas são ações que repetidamente você fazendo, você vai fazer muito rápido mesmo, porque é a necessidade, tá? E aí o bebê maior ou igual a 34 semanas, se ele tem essa idade gestacional para cima, se você precisar reanimar ele, pode ir com ambu puro, não tem problema nenhum, a gente faz com 21%. Se ele é um pré-termo, a gente deve ter uma linhazinha, um blender ou oxigênio. O ideal é oferecer 30% na primeira ventilação. Se a gente não tiver um blender, aí a gente vai ter que oferecer a 100%. E geralmente a gente usa a bolsa, porque ela é um reservatório, pode ser traqueia ou bolsa, para ajudar na reanimação, ok? Vamos lá. Então é isso aí, ele nasce com 60, 65 e aí ele vai aumentando e no 5º minuto ele vai estar em torno de 80, 85%. Não tem pressa de chegar a 90, 95%. Muito oxigênio não faz bem também. Para os muito prematuros, essa vasodilatação não é boa. Imagine o próprio leito vascular que a gente lembrou lá, lembra? Você foi lá, tinha um nível de água, aí bruscamente você caiu e depois bruscamente você subiu. Isso não faz bem, isso não melhora, nem em termos de fluxo, nem em termos de oxigenação. De fluxo, porque uma artéria cerebral é muito fininha, se ele é muito prematuro, e aí vai sangrar. E é por isso que a gente faz o clampeamento, para diminuir o sangramento cerebral, tá? Aí é mais ou menos aquilo que eu falei do clampeamento oportuno do cordão umbilical, que tem benefícios imediatos e benefícios a longo prazo. Então, os imediatos que são para o bebê pré-termo, diminuição do risco de hemorragia intracraniana, menor necessidade de transfusão, porque a gente coleta muito sangue desses bebês quando eles nascem, então se a gente fez o acompanhamento oportuno, eles vão ter um incremento de volume sanguíneo. Geralmente, quando a gente deixa 1 a 3 minutos, um bebê de termo recebe 40 ml por quilo de volume, ele tem no total 80 ml por quilo, então ele recebe um incremento de 50% mais. E isso vai fazer com que tardiamente ele tenha menos anemia, tenha mais reserva de ferro. Com 10 meses ele vai ter uma reserva de ferro boa. E os prematuros vão ter uma reserva de ferro para não serem transfundidos. Tá? Vejam a importância de um simples ato. E o tal boletim de Apgar, que na verdade só nos serve para tomar atitudes no pós. Ou seja, saber o que a gente fez enquanto a gente estava pesquisando ele. Porque a melhor forma da gente utilizar o Apgar é como uma forma da gente saber se ele teve asfixia ou não. Ou seja,
Eu vou saber depois, eu já fiz tudo. Eu fui fazendo e fui vendo. Eu fui fazendo e fui vendo. E aí no 5º minuto, esse ápiga tem que estar maior que 7 para eu me sentir tranquila. Fiz algo para esse bebê. Mas no 1º minuto eu já tomei todas as atitudes que eu devia tomar, tá? Então, ele é um boletim, não adianta ficar falando muito, mas vai gerar frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade, reflexo e cor. Por que a gente não fala mais da cor? Porque foram feitos alguns estudos onde a gente pegou um técnico, um enfermeiro, o médico, o staff, o estudante, uma pessoa que era leiga, pediu para olhar para o bebê e fez assim, diga aí qual é a saturação de oxigênio desse bebê. Ninguém acertava, tá? Porque só a oximetria que dá. Então, a cianose perioral, você pode achar que é só um frio, mas ele é um cardiopata e está com a oximetria muito baixa. Então, não adianta ficar só vigiando a cor, mas ela é importante como preditor, principalmente para sequelas. Então, a gente foca muito no ápica do 5º minuto. Então, para a gente reanimar, o ideal é a gente ter o berço aquecido, a fonte de oxigênio umidificado, vocês estão lidando com recém-nascido, o bebê pequeno não tem pelos para poder umidificar, para manter a temperatura do ar, o ar que entrar gelado, vai ferir a narina e ele não vai poder fazer nada, ele só vai ficar mais hipotérmico ainda. O blender, que é a mistura de gases, o aspirador, porque às vezes ele vai ter secreção. Vamos lá. Bebê com mecônio. Então, Maria, 5º filho, você chegou e ela está com a bolsa rota e é mecônio espesso. E aí ele vem João. João vai nascer. João nasceu e ele não respirou. Você foi lá, nesses 20 segundinhos, pegou o João e aí fez um movimento, secou ele com a compressa aquecida, ou não vai ter, mas aqueceu. João começou a respirar e está tranquilo. Ótimo. Não tem problema, não se preocupe. Continue vigiando o João e deixe ele ali que o acompanhamento vai ser bom para ele. Se ele não fizer a respiração, eu tive 20 segundos para isso, cata João, ou bradicárdico, cata João, faz a ventilação por pressão positiva. Mas João não respirou, aspira João, certo? Termo, sonda 10, pré-termo, 6 a 8 é o que a gente utiliza. Não vai lá na hipofaringe, a gente vai de um lado e do outro. Porque se você vai lá na hipofaringe, você faz um reflexo vagal e ele vai parar de respirar e ainda vai fazer mais bradicardia, vai ser muito pior. Mas a gente faz só isso. Antigamente a gente entubava e aspirava com aspirador de mecônio. Vou mostrar para vocês. Só que a gente percebeu, e todos os estudos evidenciaram mesmo, que a maior parte dos recém-nascidos broncoaspiram esse mecônio. Por que existe o mecônio? Porque ele contraiu muito, a situação não estava muito favorável, ele liberou o esfíncter e ele evacuou dentro do útero. E se ele broncoaspirou, é porque ele fez aquelas apneias, ou seja, ele aumentou a frequência respiratória, fez a apneia, aumentou a frequência respiratória, e nesse momento ele broncoaspirou. Então 70% deles fazem isso. Então não vai adiantar eu entubar e aspirar. Agora, se eu estou ventilando e ele não melhora a frequência cardíaca, é porque pode ter uma obstrução. E foi tanto mecônio que aí eu posso sim entubar, usar o aspirador de mecônio, e aí depois eu vou entubar e ventilar. Ok? O relógio de parede, se tiver, se não tiver, é o nosso, mas dei o boletim de ápiga, ele ainda é presente na declaração de nascido vivo e a gente precisa definir o ápiga no 1º e 5º minuto. E um termômetro digital para mensuração da temperatura, tanto ambiente quanto do próprio recém-nascido. Esse é o material, olha ali o aspirador de mecônio. É sempre bom ter ele na maleta, se a gente tem a capacidade para entubar, geralmente é o médico que entuba, né? O paramédico ele ainda não entuba. A sonda de aspiração, o aspirador de mecônio, a seringa para fazer medicação se for necessário, a bolsa, válvula, máscara, e esse aqui no finalzinho eu mostro para vocês, e a máscara do bebê, dependendo do que ele é. Então a gente sempre usa a de termo e a de pré-termo, que é aquela dali que eu estou mostrando. Material para intubação, que vai ser sempre a lâmina reta, viu gente? É recém-nascido, ó, R de recém-nascido, lâmina reta, não é curva. Essa é a número 1, essa é a 0 e a gente tem a 00, que são bebês bem pequenininhos, menores de 1 quilo, que é a que a gente utiliza. E nem por isso deixa de ser entubada. Certo? Só que olha só, a gente não pega ela com a mão, a gente pega ela com luva estéril. Passem álcool gel, façam a higiene das mãos, porque recém-nascido é um grande queimado. Ele não tem pele que seja suficiente para ter barreira contra a infecção. Então,
Então, qualquer bactéria nossa certamente fará uma sepse nesse recém-nascido. Então, sempre passem em álcool gel para depois pegar. Não abram nenhuma embalagem com a luva estéril, porque não vai adiantar nada. Então, abram as embalagens, passem álcool gel na mão e depois toquem a embalagem com a luva estéril, que vocês vão estar fazendo o parto, ok? Isso é muito importante, viu? Porque às vezes a gente tenta fazer tudo e o menino morre de sepse depois. Não adiantou muito. A cânula traqueal que a gente utiliza, e aí, dependendo da idade gestacional que a gente usa, eu estou correndo. A fixação, é muito bom saber como é que faz a fixação para a gente transportar ele, porque depois que a gente fizer tudo, a gente tem que estabilizar ele. E estabilizar, a gente pensa em sempre, temperatura. Porque a temperatura é o nosso medidor de mortalidade. Quanto menor a temperatura de um recém-nascido prematuro, por exemplo, ele deve estar no ambiente a 26 graus, ambiente. Se ele fica muito hipotérmico e tem que estar entre 36,5 e 37,5, se ele tem menos do que isso, maior risco dele morrer lá na ponta. E os bebês que são de termo, a gente se preocupa um pouco menos quando eles têm asfixia, porque a hipotermia para eles é benéfica, já está comprovado, tá? Geralmente a gente não usa muito o detector de CO2, mas se tiver à mão, ótimo, porque se a gente não sabe se entubou ou não, a gente tem isso como um detector para a gente saber se ele está entubado ou não, porque a gente vai ver o CO2, ok? Mas o que a gente também tem que ter apostos sempre, porque a gente não sabe se a gente vai ter que usar. A gente vai usar, de 100 partos que a gente fizer. Mas pode ser que caia exatamente na rua de Mariazinha, onde ela foi parir, ok? Então a gente sempre tem que ter adrenalina e uma seringa de 10, e uma seringa de 20 e uma seringa de 1, para a gente preparar. Porque quando a gente faz endotraqueal, porque é a nossa via teoricamente mais rápida, estou lá, recebi o bebê, 30 segundos, já avaliei. Fui, botei ele porque ele não respira, ou frequência cardíaca menor que 100, ou hipotônico. Ventilei, ali eu cheguei no primeiro minuto, pedi oxímetro, estou fazendo todo passo a passo, pedi oxímetro, coloquei, ventilei e ele não respondeu. Reavalio a minha ventilação, se a minha máscara está bem posicionada. Isso é extremamente importante, porque não vai adiantar a gente correr, porque a gente está correndo contra o tempo, mas se a gente não fizer da forma adequada, a gente pode fazer um barotrauma, porque a gente pode mandar pressão demais, não é isso, é ser gentil e fazer adequado, e a gente também pode não estar ventilando, porque pode ter escape, ou a gente pode estar fraturando a base do nariz, fazendo hemorragia conjuntival, se a gente também não fizer de forma adequada. Então, esse passo a passo, aí eu ventilei, melhorou? Joia. A gente vai vendo a oximetria, coloca um oxigênio acessório e vê se o bebê vai respirar tranquilamente. Não melhorou, nessa minha reabordagem, eu já tenho que pensar em entubar o bebê. Se eu tiver como fazer, ótimo. Se eu não tiver como fazer, vai ser na ventilação por pressão positiva com o que eu tenho. A gente só não desiste, ok? A gente não desiste. E aí, se eu precisar usar medicação, eu posso usar a via endotraqueal. Então, eu pego a seringa de Lu, porque a adrenalina tem que ser diluída, 1+9, ok? Que ela é 1 para 1000, a gente usa 1 a 10.000. E aí eu uso meio a 1 ml por quilo na traqueia. É um volume maior. Ou 0,1 a 0,3 na via endovenosa. Qual é o melhor acesso venoso para um recém-nascido? O coto umbilical. Ele está visível para a gente. Cortei ali, eu posso. Se eu tiver um cateter umbilical, eu vou usar um cateter umbilical. Quanto que eu vou introduzir? Até o sangue retornar. O sangue retornou, eu posso fazer minha medicação. Não preciso medir, fazer nada para ser central, nada disso, até porque minhas condições técnicas de estéreo, elas não vão estar adequadas nesse momento numa casa. Então, passei a sonda, às vezes não tenho um cateter umbilical, mas eu tenho uma sonda, eu passo a sonda, eu preciso salvar o bebê. O ideal é o cateter umbilical. Quer falar? A sonda que a gente vai ter para a reanimação neonatal vai ser sempre a 6, a 8 e a 10. Se for um bebê de termo, vai ser 10. E a 6 a 8 para um bebê mais prematuro. E é essa que você vai usar. Porque a parede da veia é mais fina e ela é bem calibrosa. Então é fácil passar. É bem mais fácil passar. A gente que faz muito é mais fácil ainda, né? Mas... E a gente deve ter um expansor de volume. Então tenham um soro fisiológico. Porque sangue vocês não vão ter, mas tenham um soro fisiológico. Porque ele vai ser necessário se Maria sangrou muito e a placenta descolou. Ele vai precisar de volume, porque se ele não tiver volume, o coração não vai conseguir dar bomba para poder mandar volume para todo o corpo. Então tem o expansor e a gente geralmente faz os 10 ml por quilo e conta lento, mas a gente infunde nesse bebê na veia umbilical, certo? Para o cateterismo, se a gente tiver tudo direitinho, é assim, eu tenho que mostrar o que é certo para vocês. Então a gente, olha lá, olha o calibre dela.
Cadê? Ela é mais grossinha. A gente tem 2 artérias e uma veia. E é na veia que a gente vai. E aí, ó, ela é mais grossinha e tem a parede mais fina. Então, dá para você visualizar melhor e colocar a sua sonda, ou de preferência um catéter umbilical, num ambiente estéreo, onde você usou álcool para limpar a sua mão, tudo direitinho, escovação. E a gente não vai ter isso numa casa, no atendimento pré-hospitalar, certo? As outras coisas, proteção. Luva, óculos, compressa, gás estéreo, estetoscópio, termômetro digital e um saquinho de polietileno que a gente usa sempre nos bebês mais prematuros. Se ele tem menor de 1 quilo, se chegar numa casa, nasceu um prematuro, é bom que se tenha um saco. Que saco é esse? É de polietileno. Sabe aqueles rolos de saco que a gente encontra do supermercado? É esse daqui. É onde a gente vai pegar o recém-nascido e no momento que a gente tirou ele da mãe, a gente veste ele e deixa somente a cabeça para fora, porque a gente precisa visualizar. Então, eu vesti ele aqui, ele vai proteger. Pensem numa piscina térmica, tá? Quando o bebê nasce da mãe, ele estava dentro de uma piscina térmica, uma piscina aquecida. Estava lá. Tirou ele, é como se a gente estivesse numa cobertura, numa piscina térmica, com aquela ventania lá fora, e de repente você sai e não tem nenhuma toalha para você. Dá um frio. E o bebê prematuro é imaturo, o centro térmico dele é imaturo. Ele vai gelar e vai ficar gelado. Então, a gente usa isso, mas, ó, estéreo. Isso aqui é destacado e vai para o óxido de etileno, ok? E isso é muito importante em prematuro. Ah, não sei o peso, não sabe o peso, faça. Coloque. Porque vocês não vão conseguir pré-aquecer as compressas que vão para o bebê. Ah, sempre, gente, às vezes a gente está tão tenso na hora da reanimação que a gente não lembra de posicionar. Bebê não tem pescoço, né? O pescoço é curto. E a fragilidade, a maleabilidade das vias aéreas é pior ainda. Qualquer flexão faz com que a sua ventilação não funcione de jeito nenhum. Se você hiperestende, pior ainda, também não vai conseguir. Então, o que a gente faz no recém-nascido é uma leve flexão para que a via aérea fique pérvia. Lembrem muito disso. E o que nos ajuda? Pegar uma compressa e fazer um coxim, porque aí você expande um pouco e ele eleva um pouco a cabeça. Então, é leve extensão do pescoço, ok? Aqui é o que a gente já viu tudo, ou seja, se ele nasceu é maior ou igual a 34 semanas, e assim para tudo, ou seja, está respirando, tem tônus, a gente vai dar o segmento e fazer boas práticas. Se ele é menor de 34 semanas, após o clampeamento, se ele nasceu bem, deixa ele ali com a mãe um pouquinho. É um tempo de um termo, como ele precisa de um incremento menor por causa do próprio volume dele corporal, a gente, no geral, beneficia ele em torno de 20 ml por quilo. Ou seja, completou 1 minuto, passou 1 minuto e 1 segundo, já está jóia, pode clampear. Porque ele vai perder calor muito se ele ficar também ali naquele ambiente. Se ele for muito pré-termo, a gente põe o saco, e se não for, a gente leva ele para um ambiente mais aquecido, certo? E a gente vai vigiar muito mais, porque a tendência a ele ter algum problema respiratório vai ser muito maior, porque ele não tem a substância que a gente tem do alvéolo, que é o surfactante, que faz melhorar a complacência pulmonar, e aí ele vai começar a colabar, vai fechar, 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 fechar. Então, ventilar um pré-termo, a frequência é muito maior do que um bebê de termo, ok? Sempre prevenir o calor e a perda de calor, e a gente pode às vezes usar um colchão térmico, que isso também seria top se a gente pudesse ter, né, essa mobilidade com o colchão térmico, mas tentar que ele não perca tanto calor assim. Se for necessário, gruda em cima, pede a mãe também para ficar, porque é muito importante. Bom, de qualquer maneira, se o APGA é menor do que no 5º minuto, certo? Ele é menor de 7, a gente tem que continuar fazendo o APGA, tá, gente? Porque a gente precisa chegar a um local. E aí eu fui fazer a sala de parto de Joãozinho, e Joãozinho nasceu bradicárdico. Eu fiz tudo, eu ventilei, eu usei o oxímetro, ventilei de novo, ele não melhorou a frequência, eu intubei, eu fiz adrenalina, eu fiz a expansão porque ela estava sangrando, e deu 10 minutos e ele não voltou. Eu não vou fazer mais nada, eu não tenho o que fazer. Infelizmente, Joãozinho pode ter nascido vivo, mas ele morreu. Não se prolonguem desnecessariamente, porque a gente está aqui para salvar vidas e com qualidade. Uma coisa que eu não quero deixar de passar para vocês, o nascimento é bem atípico de tudo que no geral a gente faz, porque a gente lida com doença. Nascimento não é doença, ao contrário, no geral é uma mulher saudável que engravidou. Então é uma formação de família.
Então, a inclusão é um recado, é a minha mensagem maior que eu quero deixar. Deixa a família presente, não tira ninguém da sala. Pode deixar todo mundo lá. Deixa o pai tocar o bebê. Deixa ele se incluir. Peça a ele para cortar o cordão. Isso se chama boas práticas. Quando uma pessoa corta o cordão, no geral, na maternidade, que a gente vive isso todo dia, quando ela termina de cortar, ela pega o celular e liga. Olha, Mariazinha, eu cortei o cordão de Joãozinho. Ela se inclui. E o pai se inclui, e ele vai carregar muito mais fácil, ela vai ter uma convivência familiar muito melhor, essa criança vai estar incluída. E nesse papel, eu amo, porque eu acho que é uma importância muito grande, você começa um ciclo de uma família. Não tinha ninguém, era um homem e uma mulher, e hoje um outro filho. E essa inclusão é extremamente importante. Se der tudo certo e você fez isso, você é genial, é perfeito. Tá? Lembrem muito disso, porque às vezes a gente quer afastar para não ser invadido, para não ouvir, para não responder o processo, não ter alguma coisa. Mas essa inclusão é quem mais faz com que favoreça a sua profissão. Vocês vão sair muito melhores desse lugar, com certeza. Tá? Então, o que a gente espera de um prematuro é sempre ter isso e as 3 situações podem ocorrer. Se a frequência cardíaca é maior que 100, a respiração é regular e sem desconforto, ele vai ter uma saturação adequada. Se ele tem um aumento de frequência cardíaca, ou seja, maior que 100, um desconforto respiratório ou uma saturação baixa, a gente vai ter que continuar oferecendo oxigênio para ele. E a gente vai decidir. Se tiver em casa, vai ser a 100%. Se tiver. Se não, vai ser a 21%. Mas se tiver no hospital, a gente utiliza outros mecanismos. A gente usa a ventilação através de CPAP, que é uma pressão positiva de vias aéreas finais, e ele fica com uma pronga nasal recebendo aquilo e ele faz a ventilação. Se ele não consegue se manter com isso, a gente faz a intubação. Ou seja, se ele ainda continua em apneia, com a respiração irregular ou bradicardia. Quando você interrompe as manobras de reanimação. Se você tiver um familiar do seu lado, ele vai estar vendo o que você vai estar fazendo. Ele não vai ver sua negligência, nem omissão, nem nada disso. E você vai ter um momento que vai dizer, não temos mais o que fazer. Esse momento, certamente, no 10º minuto, se ele não apresenta frequência cardíaca, é o momento do óbito. Não tem outra forma. E fazer com que a mãe carregue aquele bebê, o pai fique com o bebê, forma o luto. Então, é importante, a gente não sai simplesmente, vai embora e cumprimos nosso papel, que pode ter sido uma fatalidade ou não. Você vai entregar o bebê para a mãe para ela fazer o luto. E a outra face que a gente tem é saber qual é a idade gestacional e se a gente vai reanimar ou não. Porque os bebês menores de 23 semanas, eu sinto muito, eles não sobrevivem. Não sobrevivem. A sobrevivência é muito baixa. Nos países mais desenvolvidos, eles já conseguem sobreviver. Abaixo de 20 semanas, menor ou igual a 20 semanas, menor ou igual a 25 centímetros ou menor de meio quilo, é abortamento. Não temos o que fazer, tá? Mesmo que ele nasça vivo, a gente vai dar conforto. A gente chama de cuidados paliativos. Nasceu vivo, 16 semanas, nasceu vivo. Bate o cordãozinho ali, nasceu vivo. Entrega para a mãe, ó mãe, é um bebê inviável, a gente não tem o que fazer. Porque é mais fácil que vocês encontrem isso no dia a dia até, do que o próprio parto em si, que ele ainda tem um delay, ainda dá para transportar e levar para o hospital. Certo? Mas isso é muito importante, saber a idade gestacional. E às vezes vocês estão lá no interior, onde 30 semanas ainda não sobrevive. Então, vocês vão fazer o quê? Métodos de crueldade? Não dá, entendeu? Você recebeu um bebê de 25 semanas no hospital, que a sobrevida é maior ou igual a 31 semanas, não tem o que fazer. A não ser que vocês consigam transferir para uma unidade de mais especialidade, né? Que é a terciária. Então, a gente tem que saber o limite também que a gente tem. Aqui é só o fluxograma, a mesma coisa, vai ver, acho que não vou falar, né? Mas eu já falei, dá? Entenderam isso? Deu tranquilo? Na hora H é que a gente sabe, né? Mas esse passo a passo é muito importante a gente gravar. Levem isso com vocês, não esqueçam. Façam como o treinamento até a exaustão, aí aprende, não tem jeito, tá certo? São as medicações, como eu falei, então, se fizer venoso, o volume é menor, pensem nisso, 0,1 a 0,3 ml por quilo. Se for traqueal, o volume é maior, porque tem que ter distribuição, então a gente utiliza meio a 1. Aqui, nessa tabelinha, se ela tiver em toda a sala de parto, se vocês carregarem com ela, já está perfeito, porque aí vocês vão saber se for necessário, tá? 1 em 100, então talvez não seja. Só esse equipamento que, se a gente conseguisse, como ter ele do lado da gente, ele é maravilhoso, porque ele dá pressão inspiratória e ele mantém o alvéolo aberto com a pressão expiratória. Então, a gente sabe o que está oferecendo. O blender, que é o misturador de gases, e recém-nascido precisa dele. Lembre que eu falei, se for termo, 0.
21% é o que ele vai receber. E se eu tiver que reanimar, porque eu não melhorou a saturação, eu vou usar 100%. Então, eu mexo daqui, ó, do 0 a 100. E o pré-termo, eu começo com 30%, e se ele não melhorar, eu vou para 100% e depois eu vou diminuindo. Então, ter o oxímetro e ter um reanimador, e isso é um ventilador manual em T, é muito importante. Mas nem sempre a gente tem, nem nos hospitais, às vezes, a gente não tem. Vou ver. Eu ia usar ainda para a gente treinar, mas não deu. Acabou. Tereza, muito obrigado. Gente, é o seguinte, uma palestra como essa é muita novidade para a maioria de nós que não estamos acostumados a lidar com esse assunto. Eu perguntei aqui se alguém já tinha assistido uma vez na vida uma palestra de neonatologia e ninguém nunca assistiu uma palestra de neonatologia. Então, uma recomendação que eu dou diante de um assunto como esse é que isso sirva de ponto de partida, de motivação, para que vocês busquem na literatura reforçar esse conhecimento. Com certeza, o estudo de vocês vai ser muito mais facilitado a partir de uma palestra como essa do que se você nunca tivesse ouvido falar. É totalmente desmotivador você ir para a literatura e não tá aquela monte de conhecimento que você está perdido. Aqui a gente tem um direcionamento muito bom e quando você for estudar, com certeza seu aproveitamento vai ser maior. Doutora, eu queria perguntar, qual é a fonte que a gente poderia recomendar aqui para os nossos colegas? Como é que eles podem acessar alguma coisa para reforçar? Reanimação neonatal, Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 2015, porque é o que eu falei para vocês, a cada 4 anos vai mudando, ou antes se as evidências científicas demonstrarem, porque antigamente a gente ventilava 100%, e aí se viu que o oxigênio não era tão benéfico quanto a gente achava. A gente entubava o bebê se ele nascia com mecônio espesso, não fazemos mais isso. Então vai evoluindo a saúde, a gente divide, maior é igual a 34 semanas, menor de 34 semanas. Basta chegar no Google, botar o Google lá e botar Reanimação Neonatal, Sociedade Brasileira de Pediatria. Vem todas as páginas, todas certinho, com todas as escalas, todas as tabelas, e aí vocês vão sair 10, melhor que eu. Então o desafio é esse, gente. Vamos estudar esse assunto, é muito importante. Imagine você uma vida como essa entre as suas mãos. E para os MDBs eu peço, se alguém pegar esse PDF, coloca na nossa comunidade no Facebook, que assim a gente compartilha com todo mundo lá. Tá bom? Doutora, muito obrigado mais uma vez. Foi realmente excepcional. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado.